Vamos lá então, Thiago. Vamos lá. Bom dia, pessoal de casa. Bem-vindos mais uma vez ao Bora Rangar, essa é a cozinha da Manhã Diversa, e hoje nós temos bolo de abóbora com uma cobertura especial aí de coco e laranja. Mas antes de eu começar essa receita, já separa um papelzinho aí para anotar os ingredientes que eu vou falar agora. Para fazer esse bolo de abóbora, você vai precisar de, para cobertura, uma lata de leite condensado, uma xícara de coco ralado, 4 colheres de leite de coco, 1 colher de sopa de manteiga, 2 floretes de cravo, 1 colher de sopa de laranja torrada. Para a massa, 500 gramas de abóbora madura, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1,5 xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de óleo, 4 ovos, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 colher de canela em pó. Tiago, você falou, né, dos ingredientes para cobertura e para massa. Para a gente fazer a massa de bolo de uma forma geral, é um jeito único ou muda? Assim, tem uma estratégia de uma para outra? Existem alguns métodos, se não me engano, 3 métodos de bolo para fazer massa de bolo. O que a gente vai fazer aqui é o método direto, que consiste em misturar os ingredientes secos numa vasilha à parte. E misturar os ingredientes líquidos em outra vasilha e depois, no final, misturar essas duas misturas diferentes. Faz juntas. Uma mistura aqui, lá e depois que mistura tudo junto. Exato. Ok. E para começar, aqui a gente tem uma farinha num recipiente à parte e eu vou acrescentar os secos. Aqui, geralmente, a gente mistura o açúcar com os líquidos. Só que como a gente está usando a abóbora vai deixar um creme. Então pode atrapalhar o funcionamento do liquidificador. Por isso que hoje, especificamente, eu estou usando o açúcar aqui junto com os ingredientes secos. Vou também misturar a canela em pó. E o fermento eu gosto de deixar por último sempre. Mas se você quiser misturar aqui de uma vez, pode também, sem problema nenhum, não vai matar o fermento. E por alguma razão que você deixa ele por último ou é mais uma mania mesmo? Uma mania mesmo. Eu aprendi assim, e deu certo. Com a minha avó, com a minha mãe, então eu sigo fazendo isso. Canela já chegou o cheirinho aqui, né? Já chega, né? Já toma um ambiente. É ótimo, eu adoro. Bom, e aqui no liquidificador tem mais uma coisa que é importante. Eu vou colocar as abóboras. As abóboras foram cozidas até elas desmancharem, tá vendo? Diferente do bolo de cenoura, que a gente pode entrar com a cenoura crua, a abóbora precisa ser cozida. Então a abóbora tem que estar cozida para fazer esse bolo. Exato. Okay. Você pode cozinhar as abóboras enquanto você estiver fazendo o almoço e à tarde né, você faz o seu bolo. Então as abóboras vão esfriar. Essa dica é boa, fazer antes, né, ótimo. Esse preparo da abóbora e depois, num outro momento, faz o bolo. Você já vai estar na função do almoço, né? Não tem por que não adiantar o café da tarde. E eu adoro o café da tarde. Fica bem mais tranquilo, né? Porque essa é uma receita relativamente fácil. É como se fosse um bolo de laranja, um bolo de cenoura mesmo. A única diferença é que a gente está usando as abóboras cozidas. E o bolo de cenoura acabou ficando bem mais assim, comum, tradicional, né? E bom que a gente apresenta uma outra possibilidade aí para o pessoal de casa. O bolo de abóbora é comum no Paquistão. Só que lá eles colocam outros ingredientes. Além da abóbora, eles colocam laranja e especiarias. Aqui a gente vai fazer um tradicional bolo brasileiro mesmo, né, que é comum assim no nosso dia a dia. Pronto, já acrescentei os ingredientes úmidos e a abóbora. E os ovos, são 4 ovos, né? São 4 ovos. E a gente vai bater tudo até essa mistura ficar homogênea. Lembra do que eu disse sobre o creme? Fica um creme bem espesso, por isso que eu não misturei o açúcar.
Nossa, e a mistura acontece de um jeito rápido, né? A gente vem falando desses recursos aí da tecnologia, sem dúvida, hoje é mais do que um motivo para poder preparar várias coisas gostosas. E se não tiver liquidificador, Bárbara, não tem problema, é só amassar a abóbora bem amassadinha. Que dá também, né? Ótimo. Que dá certo, bate os ovos. Aqui a gente vai agregar. Deixa eu pegar isso aqui para me ajudar. A gente vai despejar toda essa massa. Nossa, a cor é tão bonita. Fica bonito e essa cor sai, viu, Bárbara? Depois de assado. Alguns vegetais acabam perdendo cor. Essa tonalidade vai se perdendo. Por exemplo, o bolo de cenoura ele fica mais amarelado, não fica laranja, né? Mas o bolo de abóbora fica mais laranjinha. É muito legal. Vamos raspar, né? Vamos porque a equipe é grande, todo mundo já tá de olho nesse bolo de abóbora. E a gente quer o bolo bem aboborudo, né? Bem com aboborudo. Muito sabor de abóbora. Exatamente. Pra abóbora não ficar só no nome. A gente quer realmente o saborzinho da abóbora. E que eu particularmente adoro. Eu sou suspeita porque eu adoro abóbora. Eu nunca comi bolo. Você já comeu bolo de abóbora? Não. Então vai ser uma estreia mesmo, uma novidade. Aqui, ó, deixa eu só limpar. Eu vou começar com o fouet, mas eu sei que depois eu não vou ter pega direito. Aí eu vou usar a espátula para misturar. Lembrando que aqui eu já misturei a farinha, a canela e o que mais? E o açúcar. E o açúcar, E agora eu misturei o creme de abóbora com ovos e óleo. Tá vendo como fica difícil? Então eu vou soltar o fouet. Eu ia te perguntar, inclusive, isso, sobre qual elemento a gente pode usar na falta de algum, assim, em casa, pra gente poder se adaptar e não deixar de fazer o bolo. Sim, a gente faz, Bárbara, aquilo que a gente tem. Aqui no Bora Rangar a gente apresenta os equipamentos para facilitar o dia a dia das pessoas em casa. Mas se não tiver, a gente se adapta, né? Por exemplo, a gente não tem um fouet para bater os ovos, vamos bater da forma tradicional, como a nossa avó ensinou pra gente, com um garfo ou 2 garfos, né? A gente não tem uma espátula, usa uma colher de pau, né? Que é mais comum na maioria das casas. Eu não gosto muito da colher de pau, porque ela é de madeira, né? Ela é porosa. Então acaba ficando sujidade. Por mais que a gente limpe, ela fica suja. Então a gente pode correr o risco de se contaminar. E a gente sabe, né, como que na cozinha cada detalhezinho, qualquer coisa ali fora do lugar pode influenciar diretamente de uma forma ruim, né? Sim, exato. Então na cozinha eu evito bastante utensílios de madeira. Que eu vou misturar bem para essa farinha agregar toda. E essa parte é fundamental, né? Da mistura ser bem feita. Porque senão vai ficar grumos de farinha, a farinha não vai cozinhar e a gente vai sentir na boca. E não é isso que a gente quer. A gente quer um bolo fofo, macio. Homogêneo. E com gosto de abóbora. E com gosto de abóbora. Muito bom. Acho que aqui já misturou. Se não, eu vou continuar misturando. Mas antes disso, eu vou acrescentar o fermento. E pessoal, nessa hora, o forno já está sendo pré-aquecido. É legal a gente pré-aquecer o forno 15 minutos antes de colocar. Essa dica é boa, então. Né? Pré-aquecer o forno 15 minutos antes. Isso, a 180 graus. Que é a temperatura do forno que a gente vai precisar. Já vai preparando o ambiente ali, né? E daqui a pouquinho chega. Exato. Se a abóbora tivesse quente, como aconteceu no teste do meu bolo, o fermento já ia começar a agir. Como ela esfriou, o fermento está agindo mais lentamente aqui. Dá para ver porque o bolo já está espumando, né? Mas isso é a ação do fermento, não tem nada de errado não. Mas é só uma curiosidade mesmo, que às vezes a gente faz o bolo na pressa, né? Aí a gente adiciona o fermento e o bolo começa a crescer, a gente até assusta, né? Não sabe o que está acontecendo. Mas é a ação do fermento, ó, farinha aqui ainda,
Nossa, e é bom realmente mexer bastante, porque às vezes ela aparece ali num lugar que não se espera. Essa é uma massa mais pesada. Então, assim, a gente precisa dar uma mistura melhor, assim. E uma dúvida, Thiago, com relação ao tempo mexendo, é realmente o olho para ver se está tudo ali muito bem misturado e homogêneo, como a gente falou, ou é possível a gente calcular isso talvez no tempo mesmo? Eu vou mexer durante tanto tempo. Não, é até o olho. A mistura ficar homogênea. Aí ótimo. aqui, pessoal, eu já tenho uma forma untada e enfarinhada. Untada com manteiga e depois eu coloquei a farinha e tirei o excesso dela. Ótimo. Aqui eu tô meio sem jeito, mas vamos lá. Passar a massa pra cá. Pessoal de casa, meninas e netinho, aqui durante o intervalo eu adicionei na panela os ingredientes da nossa cobertura, exceto as laranjas, porque eu preciso desse ponto do brigadeiro pronto no bloco do Bora Rangar. Então eu coloquei todos os ingredientes na panela, liguei a panela em fogo médio e comecei a misturar. Agora atingi um ponto de brigadeiro aqui que eu vou desligar essa panela e vou deixar esfriar um pouquinho, para depois colocar em cima do bolo, tá joia? Vinheta rolou, é porque o Manhã Diversa já tá de volta e eu vim correndo aqui pra cozinha do Bora Rangar para conferir esse bolo de abóbora. Como é que tá acontecendo tudo aqui, Thiago? Me conta. O bolo tá pronto, eu já tirei ele do forno. No intervalo eu coloquei a cobertura nele pra gente comer o bolo em temperatura ambiente e não se queimar. Agora só finalização. Agora é só alegria. E durante todo esse processo, Thiago, a gente sabe que alguns pontos podem não dar tão certo assim, né? E por algumas razões diferentes. E até por isso você trouxe um exemplo pra gente, né? Exato, Bárbara. Esse bolo aqui, eu deixei ele ficar errado de propósito pra gente mostrar pro pessoal de casa que podem acontecer alguns erros. Vocês percebem essas rachaduras aqui na superfície do bolo? Isso significa que o bolo deu errado no resultado final, mas que não está errado para comer. Ele continua sabor, comestível, essa parte é garantida. Não muda, é garantido. Só que se você quiser um bolo certinho, sem essas rachaduras, alguns cuidados precisam ser feitos. Como, por exemplo, se atentar à temperatura do forno. Quando eu digo assim, pessoal, é importante a gente pré-aquecer o forno 15 minutos antes, para que ele, quando a gente colocar a forma no forno, ela já esteja numa temperatura suficiente para o bolo assar, né, no tempo exato. Se a gente deixar o bolo mais tempo do que o indicado na receita, pode acontecer isso também, além de queimar. Então nem menos tempo e nem mais tempo. E nem mais tempo, tanto no pré-aquecimento quanto no aquecimento, na cocção do bolo. E às vezes pode acontecer isso, né? A pessoa por garantia fala, eu vou deixar mais um pouquinho, né, para dar certo mesmo, mas não, pode atrapalhar. Não. Por exemplo, por isso que existe o teste do palito. Quando deu os 30 minutos ou os 20 minutos, como é indicado nas receitas, a gente espeta o palito. Se o palito sair sujo, a gente deixa mais um tempinho. Depois, mas se o palito sair limpo, esse é o ponto certo, tira o bolo do forno. Nossa, ótima dica. Pode ser também a questão da receita. Ingredientes a mais do que o pedido na receita. E do que os que você passou no início do programa. Que eu passei. Por exemplo, aqui nesse caso tem mais farinha do que o que era na receita, né? As 3 xícaras de chá. Eu coloquei um pouquinho a mais porque eu sabia que ia dar errado. Porque quanto mais ingredientes, mais as chances de dar errado, e isso vai alterar no sabor também. Pode ser que nesse caso então da farinha, isso afeta também no sabor. Também no sabor. Pode ser que esse bolo, ele tenha um ganho assim, de sabor de farinha e tal. Mas aí eu coloquei um pouquinho mais de abóbora pra gente não correr o risco. Mas mesmo assim, mais ingredientes do que a receita original. Então, esses são alguns dos motivos de acontecer isso daqui. Não tá errado,
não tá feio, né? Se a gente for pensar numa estética mais rústica, assim, Sim. a gente pode dar essa desculpa. A gente pode falar que é uma pegada mais abstrata, Exato. né? Uma desconstruída. Mas se você quiser um bolo certinho, tome esses cuidados que vai dar tudo certo. Ele vai ficar lisinho por cima, talvez com pequenas rachaduras, mas aí é aceitável. E como você falou muito bem, assim, influencia praticamente nada no sabor e a nossa equipe aqui vai devorar da mesma forma. Mas excelente as dicas pra gente conseguir se prender também a esses detalhes visuais, que quando o assunto é culinária são também muito importantes. São importantes para muitas pessoas, principalmente se você fizer para vender e tal. Os clientes reclamam quanto a isso e não perdem a razão. Porque além de ser bom, é interessante que ele pareça bom, né? Exato. E aí entra essa importância da aparência. Mas para nosso dia a dia ali, um café da tarde é super bem-vindo, né? O importante é o sabor. Aqui, pessoal, eu fiz aquela técnica que o Arthur já ensinou para vocês, de colocar as raspinhas de laranja na frigideira para elas perderem o líquido dela e manter o sabor por mais tempo, inclusive a conservação. Eu só vou finalizar aqui, ó, para o nosso bolo ficar mais aromático e mais bonito, né, visualmente. Olha como é que muda. Ganha cor, né, e realmente a parte da decoração fica ainda mais completa. E sabor também, né? A gente ganha um frescor aí da laranja. E eu vou partir já, tá, pessoal? Usando uma faquinha de serra para ajudar. Essa é aquela hora que a nossa equipe para, todo mundo fica na expectativa, daqui a pouco a fila indiana começa a acontecer ali na porta. Esse é um bolo que fica bem úmido e ele tá quente ainda, então ele tá mais úmido ainda. O ideal é que a gente espere ele esfriar para servir, né? A não ser que você goste de bolo quentinho. Eu gosto, né? Sou suspeito para falar. Eu tanto gosto que às vezes também, provavelmente falar isso com o chefe é uma situação absurda, mas às vezes quando eu quero comer o bolo e ele já não tá mais tão quentinho, às vezes eu deixo até uns poucos segundinhos no micro-ondas só para eu ter aquela sensação de que ele acabou de sair do forno de novo. Exato, Bárbara. Ó, isso daqui significa que o bolo ele embatumou um pouquinho, mas é porque tá quente também. Mas tenho certeza que tá uma delícia. Ah, eu não duvido. Nossa, e esse cheirinho... Vamos experimentar. Ai, meu Deus, vamos fazer esse esforço. Ficou muito bom. Muito bom. E eu peguei só a parte mais a massa mesmo, exatamente para poder sentir de forma mais pura. Só assim já tá sensacional. Agora eu vou para a parte aqui que ainda tem essa cobertura fantástica. Nossa, e que bom que hoje era o meu dia de vir para o Bora Hangá. Com o meu cafezinho da tarde também, isso aqui vai ser maravilhoso. A gente se surpreende porque a gente está acostumado a comer abóbora em receitas salgadas. E quando a gente experimenta uma abóbora numa receita doce, a gente vê que funciona, combina super bem. A abóbora já é uma delícia. Tenho certeza que uma hora dessas o pessoal lá de casa também já tá louco. Vão falar assim, Bárbara, como é que foi? Como é que tava essa receita do Thiago? O pessoal adora o quadro. E ó, maravilhoso. E você que está em casa acompanhando o nosso programa, é a chance também de poder se deliciar, né? Com esse bolo. Thiago, né, de forma sempre muito didática, passou todas as instruções do que fazer e do que não fazer. Então essa é a oportunidade de você poder curtir aqui essa experiência como a gente está curtindo. Sensacional como sempre. Parabéns. Obrigado, Mais Bárbara.